tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e estou aqui no Tá Sem Tempo? Eu leio para você. Estamos lendo o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim, onde ela conta a história dela, a perspectiva do que ela viveu desde quando ela era criança até os dias de hoje. Nós estamos aqui na página 25 e a gente vai começar a contar uma história aqui que a mãe dela contava para ela de quando ela tinha 2 anos de idade. Vamos lá? Você estava no Memorial Hospital. Era só um bebê. Eles colocaram todos aqueles aparelhos em você e tinha toda aquela crosta e pus e coisa e tal ao redor de seus olhos e nariz. Seu pai foi lá te ver e foi a primeira vez que vi ele chorar como um bebê. Eu sabia que meu leite estava ruim. O médico disse que você não ia crescer, sabe? Normal. Mamamá estava visitando minha casa em Los Angeles quando contou essa história. Era um dia de folga das gravações de How to Get Away with Murder, também conhecida por Como Defender um Assassino. Estávamos no quintal. Eu sabia a história de cor, mas a ouvi mesmo assim. É legal, né? Porque a gente conhece as séries, os filmes, e aí quando ela fala mais ou menos o período, você já fica imaginando ali aquele mulherão, né? Ouvindo essas histórias e a gente não conhece, né? A gente vê as pessoas na televisão e a gente acha que eles são tudo aquilo que eles demonstram ali, mas eles são muito mais que isso, né? Vamos lá. Ele queria fazer um experimento com você. Disse que ia quebrar suas pernas para ver se elas cresciam retas. Mas vi como ele me olhava. Não sou burra. Ele viu que eu era pobre e negra. Então tirei você daquele hospital. Aquele médico ficou falando: Senhora Davis, você está cometendo um grande erro. Mas falei que ele não ia fazer experimentos na minha bebê. Te levei para casa da senhorita Cora. Ela fez uma sopa de feijão de lima e você comeu a tigela toda e bebeu um copão de leite de água gelada. E foi isso. A senhorita Cora era nossa parente distante e vivia em Prospect Heights, um projeto habitacional para pessoas de baixa renda em, não sei falar esse nome, Rhode Island. A senhorita Cora disse: tem nada errado com essa bebê. E depois da sopa, você abraçou a perna dela e não a soltava por nada. Eu só escutava, sempre silêncio. Tenho a vaga memória desse momento de abraçar a perna da senhorita Cora, sentindo gratidão, mas só me lembro daquele momento. Sei que o médico não está vivo hoje porque isso foi quando você era bebê, mas queria que ele te visse agora, diz ela como sempre, com uma grande explosão de alegria, rindo, gargalhando. Você não tem pernas tortas nem uma barrigona, sua cabeça é grande, mas isso é o que faz você ser uma boa atriz. Vala, prepare para sua mãe outras dessas momosas, ou você sabe do que eu tô falando. Não importa o que eu faça, não consigo fazê-la lembrar da palavra mimosa. Então parei de tentar, porque meio que gosto do jeito que ela fala. Corro para preparar outra mimosa, com mais suco que champanhe. Já ansiosa e reunindo coragem para fazer uma pergunta muito arriscada. Qualquer coisa para arrancar segredos dela. A história da cabeça grande é uma das suas favoritas. Cresci odiando essa história. Deixo que ela a termine antes de perguntar algo mais desafiador. Uma das belezas de envelhecer é poder conhecer melhor os seus pais. Você tem conversas assim com seus pais? Você procura momentos para conseguir fazer perguntas significativas e entender talvez coisas a respeito da sua vida ou da vida dos seus pais que você não sabe? Ou quando você está perto dos seus pais, você só quer salvar eles das dores? Ou você só briga com eles? Você tem momentos assim com os seus pais? Garimpando histórias, buscando momentos-chave para fazer uma pergunta, para saber mais sobre você e sobre a história da sua família? Se não, eu aconselho você a começar a fazer isso. Mãe, você já chegou a ter um caso? Já se apaixonou por outra pessoa? Você teve um caso com o Howie? Howie era um cara branco muito legal que morava no segundo andar do número 128 da Washington Street, um complexo de apartamentos em que moramos. Toda vez que meu pai batia na minha mãe, ela corria para o apartamento do Howie. Ele lavava as feridas dela e deixava minha mãe se esconder lá, até que o meu pai se acalmasse. Era a personificação do estereótipo do hippie dos anos 1970. Aquele era o Howie. Ele tocava violão para nós e nos dava doces.
Só doces normais, sem, digamos, aditivos. Não, Vala, nunca fiz isso com Howie. Ele era só um cara legal. Seu pai sempre me acusou de me meter com ele. Tenho que dizer que fiquei decepcionada. Eu estava esperando não apenas por algo indecente, mas meio que esperava que minha mãe tivesse alguma história que explorasse sua alegria, seus desejos ou um pouquinho de felicidade, mesmo que fosse tendo um caso. Ela tomou outro gole. Me apaixonei pelo meu ginecologista. Me endireitei. Ah, é mesmo? Vala, eu estava grávida de Daniele. E sabe, ele cuidava de mim, me ouvia. Eu estava muito sensível naquela época. E ele foi tão legal. Esperei por mais detalhes, mas foi só isso. Ela se apaixonara por um homem que cuidara dela. Quantas pessoas carentes que se apaixonam cegamente por outras porque recebem um cuidado. Cuidado que talvez tenham esperado dos seus pais, cuidado que talvez tenham esperado dos seus maridos, e aí veem, né, no cuidado de outras pessoas, enxergam isso com um olhar amoroso, né? Confundem paixão com carência. Teimosa como um touro, inocente como uma criança e fiel, mesmo quando abandonada. Louvada seja Deus pelas mimosas, ou, como uma mamá as chama, mimosas. Quando jovem, pensava, talvez de maneira arrogante, que podia... Eita, vou começar de novo, olha essa frase. Quando jovem, pensava, talvez de maneira arrogante, que podia me sair melhor que minha mãe. Eu ia lutar com dragões, ser mais forte e mais confiante. Não ia fugir das lembranças ruins. Eu ia ser uma heroína, uma vencedora. Mas você conhece aquela frase: me mostre um herói e te mostrarei uma tragédia. Como uma geek no teatro, aprendi que tragédias sempre terminam com a queda do herói. Todos que foram influenciados por ele, que se beneficiaram dele ou que confiaram nele são esmagados na queda. Heróis sempre causam a própria queda, como é o caso de Édipo. Eu não queria causar minha própria queda. Não queria seguir a vida, não ser responsável pela minha imprudência. Queria estar mais consciente do meu calcanhar de Aquiles. Acreditava que autoconsciência era o que garantiria minhas bênçãos. Não fazia ideia da gigantesca tarefa que estava pedindo ao universo. Vocês perceberam aqui? Ela disse que quando jovem, ela de maneira arrogante achava que ela poderia ser melhor do que a mãe dela. Ela via a mãe dela tendo uma vida desgraçada na pobreza, ela via a mãe dela apanhando dos próprios pais, ela sabia de todo o sofrimento que a mãe dela tinha tido na infância e ela achava que a mãe dela já devia ter feito alguma coisa para sair daquele sofrimento, né? Nem que fosse fugir aí com o Ricardão. E aí ela achava que ela tinha que ser melhor do que a mãe dela, que ela não ia viver aquela vida desgraçada que a mãe dela tinha vivido. Mas isso, como ela mesma disse, é uma maneira arrogante de ver as coisas. Quando você olha para os seus pais, quando você olha para sua mãe, você se sente melhor do que ela? Você acha que você é melhor do que ela? Isso revela uma postura arrogante em você. Revela uma postura arrogante em quem quer que se ache melhor do que os próprios pais, independente do que os seus pais tenham feito com você. Ah, eu sou uma mãe muito melhor para os meus filhos do que os meus pais eram comigo. Ah, eu não faço para os meus filhos o que os meus pais fizeram comigo. Ah, que eu sou... Cuidado, cuidado com essa postura arrogante. Vamos continuar aqui. Em um desses episódios nos quais minha mãe revelava fatos extremamente importantes de maneira espontânea, sem aviso ou contexto, ela me contou que, embora tenha usado o nome Mary Alice Davis durante boa parte da vida, seu nome real era Mae, M-A-E. Ela sempre diz, não Mai. Cedo, ela trocou o nome por Mary, porque todas as garotas no interior se chamavam Mae. E ela não queria ser como todo mundo. Como isso é f... A mulher que me esforcei tanto para não ser foi minha musa inspiradora em How to Get Away with Murder. Ela só contou a mim e às minhas irmãs sobre a mudança de nome já muito tarde na vida. Eu tinha 35 anos quando descobri. Não foi uma mudança oficial, apenas informal. Quando ela me contou,
Certamente não foi como uma confissão, e sim uma correção. Era quase como se estivesse insultada por eu dizer o nome dela errado. Eu estava enviando dinheiro a ela via Western Union, como sempre fiz. Vala, pare de escrever Mary. Meu nome não é Mary, é Mae. M-A-E. Você cisma em escrever meu nome errado. Silêncio. Mamamá, do que você está falando? Você sempre foi Mary. Mary Alice Davis. Vala, eu sempre fui Mae. Só nunca gostei desse nome. Todo mundo no interior se chama Mae. Eu tô confusa. Minha identidade diz Mae, então envie para Mae Alice Davis. Silêncio. Vala, você ouviu o que a sua mãe disse, não ouviu? Sim, ouvi, mãe. Não questionei. Por mais confusa que eu estivesse, não queria fazer perguntas, porque ela não parecia disposta a responder. Além disso, ia me dar uma surra quando visse de novo. Não estou brincando. Após 2 gerações de escravidão, por mais dóceis que ela parecesse às vezes, minha mãe tinha um gancho de direita brutal. Então nem mencionei que o nome da irmã dela era Mary. Um fato interessante diante da mudança do nome dela de Mae para Mary. Olha, ela começou a usar o nome da irmã. Muito bom. Já diz algo sobre essa história, né? Por mais que eu tenha tentado esculpir Mamamá na tentativa de chegar ao cerne de quem ela é, nunca consegui. Existem décadas de segredos reprimidos, traumas, sonhos e esperanças perdidas. Era mais fácil viver sob aquele véu e vestir uma máscara do que lidar com eles. Diferentemente da minha mãe, meu pai era um homem mais simples. Dan Davis nasceu em 1936 em St. Matthews, Carolina do Sul. Pelo que sei, ele tinha 2 irmãs. Não consigo me lembrar de jeito nenhum, mas ele tinha, acredito, um relacionamento ruim com o padrasto, cujo sobrenome era Dixon. Parece que ela sabe menos do pai do que da mãe, né? Por que será? Papai diz que estudou até o 5º ano, mas, avaliando sua caligrafia ao longo dos anos, eu diria que a educação formal dele parou perto do 2º. Ele pode não ter estudado, mas não era burro. Analfabeto, aos 15 anos, aprendeu a ler porque um amigo o ensinou, observando outdoors na estrada. Aos 15, após anos de agressões, ele fugiu de casa para trabalhar como tratador de cavalos em hipódromos pelo país. Tratou de alguns dos maiores cavalos de corrida da história e mesmo assim odiava o trabalho. Com tristeza, Mamamá conta que meu pai nunca tratou do famoso puro-sangue Secretariat. Acho que é assim que lê. Ainda temos fotos dele com os vencedores, porque o tratador quase sempre saía na foto quando um cavalo ganhava. Quando mais jovem, eu amava ir trabalhar com meu pai. Amava estar cercada de cavalos. Até o cheiro do esterco, do feno e da comida dos cavalos me empolgava. Vê-los nos estábulos e alimentá-los com meu pai era uma lembrança feliz. O que ela gostava não era do cheiro dos cavalos, o que ela gostava era do que aquele cheiro fazia ela se lembrar, que eram os momentos que ela estava com o pai dela, né? Eram lembranças felizes, estar junto com o pai, independente do que estivesse fazendo, né? Você tem lembranças com seu pai? Ou só tem lembranças com a sua mãe? Os pais geralmente são mais distantes, né? Eles precisam sair e trazer o sustento, e você fica mais tempo com a sua mãe. Você tem lembranças com o seu pai? Vamos lá aqui. Quando os donos apareciam e diziam ao meu pai como escovar os cavalos e como alimentá-los, a atmosfera se transformava em algo muito diferente. Quando meu pai estava perto daqueles homens, era quase como se fosse um escravizado, e eles seus senhores. Ele fazia 5 tarefas de uma vez. A enorme seringa com doses de vitaminas para os cavalos, as diferentes misturas de alimentos, as escovações e o feno. Eles não entendiam o quanto estavam exigindo dele. Eu sentia a frustração, a raiva dele. Mas que escolha meu pai tinha? Para piorar, tratadores recebiam um salário com que mal dava para viver. Imagine tirar sua família do sul com a esperança de uma vida melhor. Mesmo assim, tudo o que você tem, tudo o que consegue ganhar, não é suficiente para mantê-los vivos e funcionais. Ele ficava visivelmente satisfeito por eu presenciar as dificuldades do trabalho dele. Acho que era uma forma de validar a realidade da situação que ele vivia. Mas meu pai
que chamávamos de mapapá, era mais do que o trabalho. Ele era um excelente contador de histórias. Também tocava gaita e violão muito bem. Ele amava soul, jazz e blues, principalmente B.B. King. Como Mapapá já faleceu, nunca saberei que fantasmas o fizeram fugir de casa aos 15 anos. Por mais que o ame, sei que eles o assombraram a vida inteira. Eles se entranharam nele, transformando-se em ódio e alcoolismo. Esse ódio costumava ser extravasado no dia do pagamento. Ela tem consciência aqui de que coisas aconteceram com o pai dela, que ficavam na vida do pai dela, né? Como fantasmas assombrando, fazendo com que ele tivesse alguns comportamentos e extravasasse o ódio na família e no alcoolismo, né? Então, quando você pensa no seu pai, quando você pensa talvez em atitudes que ele teve que você não concorda muito bem, será que você consegue pensar em algo que pudesse estar por trás disso? Novamente, gente, nós estamos aqui passando a cabeça em comportamentos, em pessoas que tiveram comportamentos disfuncionais, tá? Mas queremos achar um porquê, queremos achar uma explicação. Alcoolismo, violência, ausência. Será que existia algo na vida do seu pai que talvez você nunca tenha prestado atenção? A Viola disse que o pai dela já está morto, então ela nunca vai conseguir saber. Mas talvez você tenha a oportunidade ainda de descobrir. Então, fica aí um exercício para você fazer, entender um pouco mais sobre a vida do seu pai, ir atrás mesmo. Requer coragem fazer isso, porque talvez descobrindo essas coisas você tenha que abrir mão da raiva que você sente do seu pai. Nem todo mundo está disposto para isso, né? Mas espero que você tenha gostado da leitura. A gente se encontra no próximo vídeo para continuar aqui a leitura de Em Busca de Mim, da Viola Davis. Um beijo, tchau, tchau.